Olá pessoal, sejam bem-vindos a Burgos Eletrônica. Eu sou Luiz Carlos Burgos e essa é a minha primeira participação na Semana do Técnico Rigol. Eu espero que vocês gostem. Dia 5 de novembro é dia do Técnico em Eletrônica e para celebrar esse momento nós temos a Semana do Técnico da Rigol, onde eu e mais outros professores da área da eletrônica ensinamos para vocês como consertar equipamentos eletrônicos utilizando os aparelhos da Rigol, que são aparelhos de altíssima precisão. Na minha aula de hoje, né, cada professor vai ter aula num dia, cada dia vai ter aula com dois professores, um às 7 da noite, outro às 8 da noite, e a minha aula vai ser como testar uma fonte chaveada, uma fonte grandona, tá vendo? É uma fonte relativamente complexa, tá vendo? Com o osciloscópio. No meu caso, eu vou usar o osciloscópio da Rigol, o DHO 802. É um osciloscópio de 70 MHz, dois canais, que vai me servir muito bem para trabalhar nessa fonte chaveada. Então nós vamos aprender a testar os circuitos dessa fonte chaveada usando somente o osciloscópio. Vai servir nas outras fontes chaveadas que você pegar para consertar. Vocês vão ver que é bem legal, bem tranquilo de você trabalhar com uma fonte usando o osciloscópio, tá bom? É claro que se você tiver um osciloscópio Rigol, melhor ainda, vai ser muito mais fácil o seu trabalho. Pessoal, não esqueçam de, para você participar da Semana do Técnico Rigol, você deve clicar nesse primeiro link aqui para entrar no Clube VIP e aí você ter acesso às aulas com os professores que vão ensinar para vocês a consertar circuitos eletrônicos utilizando equipamentos da Rigol, osciloscópio, geradores, fontes, etc. Tá? Então, clica aqui no primeiro link da descrição deste vídeo. O primeiro link aqui, ó, você entra no Clube VIP, tá bom? E também aproveita, já que você já entrou no clube, já está inscrito, é gratuito, tá, pessoal? É gratuito a sua inscrição, a participação nas aulas, você não vai pagar nada. Você vai assistir a aula com excelentes professores de graça, tá bom? Pessoal, aproveita e clica também no segundo link, que vai te dar acesso a Black November da Rigol. Você vai encontrar equipamentos da Rigol de vários distribuidores pelo país com grande desconto de Black Friday. Então aproveita aqui Black November, segundo link. Primeiro link, Clube VIP da Semana do Técnico Rigol. E o segundo link você vai ter acesso a Black November, tá bom? Aproveita lá. E agora, pessoal, nós vamos começar a nossa aula falando sobre como utilizar o osciloscópio para o teste e conserto de uma fonte chaveada, tá bom? Presta atenção nessa aula. Então agora nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, onde nós vamos testar o funcionamento dessa fonte chaveada aqui. E para isso, como eu falei para vocês, eu vou utilizar esse Rigol DHO 802, um excelente osciloscópio, um osciloscópio de dois canais, 70 MHz. Taxa de amostra dele é 1.25 gigasamples por segundo, resolução vertical dele 12 bits e a memória profunda dele 25 megapontos. É um excelente osciloscópio. Então, antes da gente começar a fazer os testes aqui nessa fonte, eu quero explicar para vocês rapidamente como é que ela funciona. A melhor maneira de você consertar um circuito eletrônico é você conhecer o funcionamento dele, ou a divisão dos circuitos que compõem, por exemplo, uma placa eletrônica que você vai consertar. No caso nosso, essa daqui. Pessoal, essa fonte aqui era de um televisor LG de 42 polegadas, um televisor LCD. Tem mais ou menos uns 13 ou 14 anos, essa TV aqui. Porém, nós não temos o esquema elétrico desta placa. Porém, essa placa tem circuitos que vocês vão encontrar em muitas outras, mesmo aquelas que têm esquema. Então, como é que a gente faz quando uma placa eletrônica não tem esquema elétrico disponível? A gente procura primeiramente os datasheets dos integrados que compõem a placa. Por exemplo, essa placa aqui tem os CIs aqui embaixo. Ó, ela tem esse CI aqui, que é o CI da fonte. E tem esse outro CI aqui, que é o do PFC ativo. Então, o CI da fonte principal e o CI do PFC ativo. Você pega o código deles, procura o datasheet, provavelmente você vai achar, e aí você vai ter como se basear no funcionamento desses dois integrados aqui, o que vai facilitar o conserto de alguma coisa que não tem esquema elétrico. Quer dizer que se não tiver esquema não conserta? Conserta também. Para isso você tem que conhecer os circuitos. Então, começando aqui, ó, a fonte começa aqui nesse cabo de força.
Lembrando, como é uma fonte que eu vou testar na bancada, eu soldei um cabo de força nela, para não ficar encaixando, desencaixando, encaixando de mau jeito, curto-circuitando, então eu preferi soldar direto aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz a solda direto aqui para facilitar. Então nós temos aqui a entrada de rede da fonte, onde nós temos essas bobinas em série com a rede elétrica, esses capacitores em paralelo, os capacitores X, esses capacitores aqui que vão ligados de cada polo da rede ao terra dessa placa, são os capacitores Y. Então esses componentes aqui de entrada de rede chama-se filtro EMI, filtro contra interferência eletromagnética, ou filtro de linha, ou filtro de entrada. O que eles fazem? Eles deixam a tensão da rede entrar na fonte e não deixam o ruído da fonte sair pelo cabo de força para interferir em outros equipamentos eletrônicos. Quer dizer que esse circuito elimina 100% dos ruídos? Não. Ele elimina uma boa parte dos ruídos, o suficiente para essa fonte ser homologada, tá bom? Então toda fonte chaveada vai ter esses circuitos aqui na entrada. Inclusive aqui na entrada a gente vai ter fusível de proteção, a gente tem varistor em paralelo com a rede, que é um resistor que diminui a resistência quando a tensão dos terminais dele aumentam, e dessa forma ela protege a fonte contra surtos, pico de tensão da rede elétrica. Tem o termistor NTC, que protege a fonte da corrente de carga inicial dos capacitores de filtro, a chamada corrente in rush, tá? Então tem uma série de componentes aí antes de chegar na ponte retificadora, tá bom? Pessoal, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. O osciloscópio já está ligado. Eu posso medir a tensão da rede elétrica aqui direto na ponte retificadora, sem queimar, bonitinho? Pode. Por quê? Porque, primeiro, esse osciloscópio meu, ele não tem rede elétrica. Ele não vai ligado na rede, ele tem uma fonte externa. Então, não há perigo do osciloscópio curto-circuitar um terminal da rede com o outro. O que pode acontecer nos osciloscópios de tomada, aqueles que vão na rede. Esse aqui não vai. Então, esse daqui eu posso medir direto a rede elétrica aqui. Aqueles que têm tomada, aqueles que têm a tomada ligada na rede, quer dizer que eu não posso medir a tensão direto aqui nos terminais da rede elétrica? Dependendo da configuração da sua rede, até pode, tá bom? No caso meu aqui, eu não preciso esquentar a cabeça, porque esse aqui tem a fonte externa, tá bom? Então vou mostrar para vocês, pessoal, antes de mais nada, antes de começar a testar a fonte, como é que a gente faz para medir a tensão na entrada da rede elétrica usando o seu osciloscópio, tá bom? O seu Rigol. Então a primeira coisa que você vai fazer é colocar o osciloscópio, a ponteira do osciloscópio, tá vendo aqui, ó, ponteira em vezes 10, ó, já tá em vezes 10, primeira coisa a fazer. O segundo passo é, você vai no menu do osciloscópio, no caso o meu aqui é no touchscreen, ou então a entrada do canal, né, a entrada do canal é melhor. Então você vai na entrada do canal e você vai selecionar a ponteira aqui em vezes 10, tá em vezes 1, e você seleciona ela em vezes 10. Agora está em vezes 10, tá? A entrada em AC, que é a tensão alternada, já está em AC. E aqui quando selecionamos, tá vendo que aumentou, multiplicou por 10 as tensões marcadas aí? Então você vai colocar inicialmente a escala de tensão na maior, que ele tem, que no caso é 100 volts por divisão, 100 volts divisão para cima, 100 volts divisão para baixo. Então daqui para cima ele vai até 400, daqui para baixo menos 400 volts, tá? E aí a base de tempo está em microsegundo. Pessoal, tem uma regrinha que a gente usa na hora de escolher a base de tempo do osciloscópio, aqui está em microsegundos. Vai depender vai depender do alcance das frequências que você vai medir. Por exemplo, se você for medir frequências em hertz, você usa a base de tempo em milissegundos. Se você for medir a frequência em kilohertz, se a frequência que você for medir tiver em kilohertz, a base de tempo é microsegundo. E se for em megahertz, nanosegundos. Tá bom? Usa sempre essa regra. Beleza. Então, hertz, milissegundos. Aqui está em microsegundos. Então, eu vou aqui... Não, está aqui a escala de tensão. Essa aqui é a base de tempo. Eu vou mudar ela para milissegundos. Está aqui em milissegundos. Depois a gente ajeita conforme a necessidade. Tá bom? E aí é muito simples. Você conecta as ponteiras do osciloscópio, uma em cada terminal da ponte retificadora, onde recebe a tensão alternada. Não tem polaridade, tanto faz. Quer tensão alternada, você põe uma em uma, outra na outra. Dá assim do jeito que tá. Liga a fonte.
E aí, se esse circuito todo da entrada estiver funcionando, aqui a gente deve ter uma tensão alternada que vai aparecer ali na tela do osciloscópio. Deixa eu só ligar a fonte aqui rapidão. Vamos ver. Olha lá. Apareceu a tensão alternada ali. Vocês podem ver que ela está ocupando mais ou menos a metade da tela do osciloscópio, que já está muito bom para a gente ver. Se você quiser vê-la um pouco maior, você diminui aqui a tensão, diminui a escala, né? No caso agora está 50 volts por divisão, também tá bom. E se você quiser ver quantos volts dá do pico positivo, pico negativo ou de pico a pico, você vai aqui na opção de medidas, aqui ou aqui, no touchscreen ou aqui no painel, dá na mesma, ó. Measure, mesma coisa, ou você vai aqui, ó, também funciona. E aqui a gente vai em VPP, vai aparecer aqui, ó, apareceu 320 volts e pico a pico, normal, é mais ou menos essa tensão que tem ali. Lembrando, aqui você clica fora para sair do menu, lembrando que eu tenho a tensão máxima de pico da rede daqui para cá em torno de 160 volts, positivo. Daqui para lá, menos 160 volts. Se a gente juntar o máximo positivo com o máximo negativo, dá 320 volts e pico a pico, porque essa rede aqui minha é 110. Se a sua rede for 220, de pico a pico aqui vai dar em torno de 600 volts por aí. Aqui está dando 320 volts. Se você quiser ver a frequência, você vai no horizontal do osciloscópio, frequência, e aí você tem 60 Hz aqui no canto, ó. 320 volts e pico a pico e 60 Hz a frequência da rede elétrica. Isso quer dizer que esses circuitos todos aqui estão funcionando, da entrada de rede até chegar aqui no diodo retificador, o circuito está, beleza, funcionando perfeitamente, tá bom? Então essa aqui é a primeira dica que eu dou para vocês, é você testar a tensão na entrada da rede elétrica. No meu osciloscópio, como ele não tem rede, ele é alimentado por uma fonte externa, eu posso fazer isso tranquilo. Se o seu osciloscópio for só de baterias, também dá para fazer. Quando ele vai ligado na tomada, aí você tem que tomar alguns cuidados, que não é o objetivo dessa aula por enquanto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, nós vamos já para o próximo teste. Continuando a identificação dos circuitos aqui na placa, nós falamos que aqui é a entrada de rede, ponte retificadora, aqui são os capacitores e filtro. Quando a fonte está na condição de standby, esses capacitores aqui vão armazenar de 150 a 300 volts, dependendo se a sua rede for 110 ou 220 volts. Quando ela está ligada, esses capacitores aqui vão armazenar uma tensão perto de 400 volts. 400 volts exatamente? Não, pode ser 390, 380, 385, mais próximo de 400 volts, tá? Porque entre a ponte retificadora e os capacitores de filtro, a gente tem esses circuitos aqui, ó. Esse circuito aqui chama-se PFC ativo, corretor do fator de potência. Eles aumentam a tensão da fonte de alimentação de 110 ou 220 para um valor aqui em torno de 400 volts. Então, o PFC ativo aqui, na verdade tem dois PFC, tem esse aqui e mais esse. Cada PFC tem essa bobina, depois da ponte retificadora vem essa bobina aqui, em série com esse diodo Schottky, e entre a bobina e o diodo, o MOSFET chaveamento. Quando o MOSFET conduz, vai armazenar uma energia, um campo magnético aqui nessa bobina. Quando ele corta, o campo magnético vai gerar uma tensão que vai se somar com a da ponte. Essas duas tensões somadas serão retificadas pelo Schottky e vão carregar o capacitor com algo em torno de 400 volts. Aqui eu tenho um outro PFC que trabalha em sincronismo com esse. De modo que, nesse aqui, quando o MOSFET estiver conduzindo, esse aqui está cortado. Quando esse conduzir, esse daqui vai cortar. De modo que cada transistor desse vai transferir, cada bobina dessa vai transferir alternadamente a energia para os capacitores. Vai manter os capacitores ali carregados com a tensão em torno de 400 volts. Porém, essa configuração não é tão comum. A maioria das fontes tem um PFC só, essa tem dois. Tá? É bem fácil testar, daqui a pouco a gente vai ver como é que testa. Aqui eu tenho a tensão de 400 volts. Essa tensão vai alimentar duas fontes. Nós temos... Essa aqui é a fonte do standby. Ela tem esse transformador Chopper e aqui ó, é uma saída de 5 volts. Esses diodos, esses capacitores.
Aqui é uma saída de 5 volts. É a primeira tensão gerada por essa fonte quando eu ligo na tomada. Tá? Aqui o transformador Chopper, como eu falei. E esse circuito integrado aqui é o chaveador. Dentro dele tem um MOSFET e chaveamento. E um gerador de PWM também. Tá? Tem aqui os circuitos que regulam a tensão de saída, né? O fotoacoplador e o TL431 formando o circuito de feedback para corrigir a fonte. E na saída a gente vai ter em torno de 5 volts. Na verdade, a gente vai ter aqui 5,2 volts. Tá? Então essa fonte toda aqui é a fonte do standby. E a fonte do standby, além de gerar essa tensão aqui de 5 volts para alimentar uma parte do televisor, ela vai gerar outra tensão por aqui que vai alimentar a outra fonte que nós temos nessa placa, que é essa aqui, ó. Essa fonte aqui, ela possui, ó, um CI, um gerador de PWM, aqui embaixo. Ele é o 6599, né? Esse CI aqui. Tem datasheet dele fácil aí pela internet. E nós temos esses dois transistores chaveadores. Esses transistores aqui, eles formam uma configuração chamada meia ponte, ou half bridge, ou LLC. O meio desses dois transistores vai ligado nesses dois transformadores, que estão ligados aqui em paralelo. E esses transformadores vão fornecer uma tensão de 12 volts através desses dois retificadores aqui, desses diodos, e uma tensão de 24 volts para corrente bem alta. A tensão de 24 volts, ela não vai ser retificada por diodos, ela é retificada por esses MOSFETs aqui, ó. E esse CI gera uma onda quadrada que vai chavear esses MOSFETs no momento exato de acordo com a polaridade da tensão no secundário do transformador. Isso quer dizer que esse circuito aqui é um retificador com transistor, com MOSFET. Então ele recebe o nome de retificador síncrono, tá bom? Retificador síncrono que usa MOSFET ao invés de diodos. Lembrando que esses transistores conduzem alternadamente para fazer a corrente no primário do transformador Chopper variar e ele induzir nos secundários tanto a tensão de 12 quanto a tensão de 24 que vai passar pelo retificador síncrono com o transistor MOSFET. E aqui na saída da fonte, nós conectamos alguns fios aqui para identificar. Nós conectamos o fio vermelho, é da fonte de standby, 5 volts. O fio verde é da fonte principal, 12 volts. O fio branco é da fonte principal de 24 volts. E esse fio laranjinha aqui, ó, é o fio do liga e desliga. Por que liga e desliga? Porque tem um comando que vem da placa principal do televisor que faz esse ponto chegar em nível alto. Esse ponto ficando em nível alto, ele vai alimentar via fotoacoplador, ele vai alimentar esse transistor aqui. Esse transistor vai conduzir e vai levar a tensão de alimentação desses diodos aqui para esse CI aqui, ó, que é o da fonte principal. Daí o CI vai gerar o PWM e a fonte principal vai poder funcionar. Além de alimentar esse CI da fonte principal, também nós vamos ter a alimentação do CI do PFC. O PFC só funciona quando a fonte está ligada. Quando ela está em standby, o PFC não funciona. Lembrando que PFC é correção do fator de potência, que só se usa quando a fonte está ligada. Quando ela está em standby, o consumo dela é pequeno, então não necessita usar o PFC ativo. O PFC basicamente faz com que o televisor consuma quase toda a energia que vem da rede elétrica. Sem o PFC ativo, boa parte da energia que vem da rede se perde na fonte. Com o PFC não, com o PFC, boa parte da energia que vem da rede é aproveitada tanto pela fonte quanto pelos circuitos do televisor, tá bom? Muito bem. Então, pessoal, agora nós vamos conectar a carga nas saídas da fonte para a gente poder testar o funcionamento delas. Agora nós vamos testar o funcionamento de cada uma das fontes, começando com a fonte de 5 volts, que é esse fio vermelho. Eu coloquei uma carga aqui, ó, uma lâmpada de 12 volts. Essa lâmpada aqui, ela funciona mesmo na fonte de 5 volts, tá? Ela tem que acender. E eu coloquei também as ponteiras do osciloscópio para a gente aproveitar e medir a tensão aí na fonte de 5 volts.
Eu coloquei a ponteira dele em vezes 1, porque a tensão aí é baixa. Coloquei na escala 2 volts por divisão. E coloquei também a entrada aqui em DC, tá vendo? Ó, em DC, estava em AC. Eu coloquei em DC. Então, vamos ligar a fonte para ver se a saída de 5 volts, que pertence à fonte de standby, está funcionando. Ó, a lâmpada acendeu. E aqui, ó, aqui a gente tem a indicação da saída da fonte, ó, tensão contínua. Não vai ser uma reta perfeita, porque tem os ruídos gerados aí. Então aqui, ó, nós vamos ver a tensão. Aliás, já está aqui, ó, 5,3 volts, 5,3, 5,3, o que significa que a fonte de standby está funcionando perfeitamente. A gente sempre testa a fonte com carga. Agora, nós vamos passar essa carga para a fonte de 12 volts. Vamos passar essa lâmpada e o osciloscópio para a fonte de 12, que é o fio, esse fio verde aqui, ó, tá? Só que para ligar a fonte, ó, tá vendo? No fio verde é a saída de 12 volts. Só que para funcionar a fonte principal, eu preciso ligar o fio de 5 volts no liga e desliga, que é esse aqui, ó, no on-off. Então eu vou encaixar um fio dentro do outro. Aqui, ó. Pronto. Tá encaixado aqui um fio no outro. Então aqui, ó, 5 volts vai para o terminal liga e desliga. Então ele deve ativar a fonte principal e essa lâmpada é para 12, então ela vai acender com intensidade total. Vamos colocar para funcionar. Vamos lá. A fonte deu clack do relé aqui, mas ela não ligou, ó, a fonte principal. Não ligou, não apareceu tensão aí. Ó, dá para ver aqui pelo osciloscópio, ó, nada de tensão. Então a fonte principal não está funcionando, a fonte do standby tá, a fonte principal não está. Então agora nós vamos fazer a pesquisa porque a fonte principal não está ligando, não está funcionando, tá bom? Então nós vimos aqui que a fonte de standby está funcionando, a fonte principal não. Então, nesse caso, nós passamos a lâmpada de carga de 12 volts para a saída de 12 volts, que é o fio verde, e emendamos o fio vermelho, que é a saída de 5 volts standby, com o laranja, que é o liga e desliga. Com esses dois fios juntos, a fonte tem que ligar direto. Vamos observar se ela vai ligar. Se ela ligar, aparece a tensão de 12 volts e acende a lâmpada. Ó, a lâmpada não acendeu, é porque não apareceu a tensão de 12 volts, portanto, a fonte principal não está funcionando. Nós vamos fazer dois testes agora. O primeiro, nós vamos verificar se o circuito PFC está ou não funcionando, medindo a tensão num desses capacitores. Se o circuito PFC estiver funcionando, num deles eu vou ter 400 volts. Caso eu não tenha 400 volts, esse circuito aqui não está funcionando. Agora, como negativo aqui dos capacitores, ó, essa trilha aqui vai ligada no negativo de todos eles ao mesmo tempo. E ela está conectada nesses pinos aqui, ó. Então eu posso usar esses pinos para aterrar a garrinha do osciloscópio, tá vendo? Como eu vou medir uma tensão que pode chegar a 400 volts, a ponteira em vezes 10, a escala ali em vezes 10 e a tensão na maior disponível, que é 100 volts por divisão. Então eu vou colocar a garrinha jacaré em qualquer um desses pontos. E a ponteira eu vou colocar no positivo de qualquer um deles, dá na mesma. Olha, eu tenho uma tensão aí no capacitor de filtro, mas não é 400 volts. Vamos ver? Ó, é 159 volts. O que significa que o PFC ativo está desligado também. Mesmo os dois fios aqui juntos, a tensão de standby com liga e desliga juntos, o PFC está desligado. E agora, pessoal, nós vamos fazer um teste, que é o teste da fonte principal, que são esses dois transistores, esses dois MOSFETs. Esse aqui é o MOSFET de cima, ele vai ligado nesse fusível que recebe os 400 volts, que vem dos capacitores de filtro.
E esse aqui é o MOSFET de baixo, que tem o source Alterra. O dreno desse MOSFET vai ligado no source de cima, esses dois aqui vão juntos, e aqui sai uma trilha que vai ligado nos transistores, aliás, nos transformadores choppers, aqui ó, no primário. Então esse aqui é o MOSFET de cima, esse aqui é o MOSFET de baixo. O MOSFET de baixo vai alterar o MOSFET de cima no mais B. E no meio deles eu tenho uma onda quadrada que vai no primário do chopper. Então nós vamos testar agora a tensão no dreno do MOSFET de cima, que é esse aqui, ó. Olha lá, deu a mesma tensão que sai dos capacitores, mesmo valor, em torno de 160 volts. Agora, no meio deles, ó, no meio deles aqui, ó, no meio deles, que é o dreno do MOSFET de baixo, ó. Não deu nada. Não tem onda quadrada aqui. O que significa que nem o PFC ativo e nem a fonte principal estão funcionando. Por isso que não sai a tensão ali para acender a lâmpada. Muito bem. Então nós vamos... O que é comum para a fonte principal e para o PFC ativo? O que faz ligar os dois ao mesmo tempo? Vamos pensar. O CI da fonte principal é um e o CI do PFC é outro. Ocorrem casos que eles fazem parte da mesma peça, mas só que aqui eles são separados. O que é comum para os dois que tem que ser ligado para habilitar tanto o PFC ativo quanto a fonte principal? A alimentação. Então nós temos uma alimentação que deve chegar tanto no CI da fonte principal quanto no CI do PFC ativo para que os dois funcionem, tanto o PFC quanto a fonte principal. Então agora nós vamos verificar aonde está essa alimentação e nós vamos testá-la também. Esse daqui é o CI gerador de PWM da fonte principal e esse caminho aqui, ó, que tem esse diodo, esse resistor em séries, capacitor eletrolítico indo por terra, um capacitor comum aqui indo por terra, é o caminho da alimentação do CI. É onde nós vamos medir a tensão, nesse caminho aqui, ó. Nós vamos medir a tensão aqui no resistor, que vai alimentar diretamente um pino do CI, e aqui antes do diodo, para a gente fazer um comparativo da tensão nesse ponto. Esse resistor aqui é um resistor de valor bem baixo, e a tensão nesse ponto também. Então, aqui nós vamos conectar a garrinha jacaré do osciloscópio no terra, que é aqui mesmo, aqui dá para medir. E aqui eu vou colocar a ponteira do osciloscópio em vezes 1, e aqui a gente já consegue medir a tensão nesse ponto e fazer o comparativo entre os dois valores. Nós vamos ligar a fonte, lembrando que não funciona a fonte principal. Vamos ver a tensão aqui, ó. Aqui tem um valor de tensão. Obviamente que eu vou ter que passar o osciloscópio para o vezes 1, porque eu coloquei a ponteira agora no vezes 1. Então, vou colocar o osciloscópio no vezes 1, para a gente conseguir medir esse valor que está aí. Olha lá. Bom, vocês estão vendo os pontos que eu estou medindo, né? Agora eu vou mostrar para vocês o osciloscópio. Eu medi antes do diodo, aqui, ó, e depois do diodo que vai diretamente para o circuito integrado. Vamos fazer aqui o reposicionamento da câmera. Vamos ver agora, antes do diodo, agora vocês estão vendo a tela do osciloscópio. Antes do diodo, nós temos 9,2 volts. E na trilha que vai para o pino de mais B do integrado, a gente tem 8,8 volts. Ou seja, a alimentação ele tem. Porém, esse circuito integrado 6599, ele necessita de pelo menos 10 volts no pino de alimentação para ele funcionar. Menos de 10 volts ele não funciona.
Então tá aí o nosso problema. A fonte não está fornecendo tensão suficiente para ativar esse circuito integrado e nem o PFC ativo, porque a tensão que está saindo da fonte está muito baixa, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês aonde que é a saída da fonte que vai alimentar este CI e o PFC ativo. Observem que aqui eu tenho dois diodos ligados no mesmo secundário do chopper, sendo que um deles vai alimentar a fonte principal. E como esses dois diodos estão no mesmo pino do chopper, teoricamente eles vão ter a mesma tensão. Então, eu vou medir nesses dois pontos aqui, nos dois diodos, que é a saída aqui do chopper, da fonte de standby. E aí a gente vai ver na tela do osciloscópio qual é a tensão obtida em cada ponto desse. Então vamos ver aqui as tensões que a gente vai ter naqueles dois diodos que eu mostrei para vocês, ó. Estou encaixando direitinho a ponta. Aqui nós temos 9,7 volts por aí. Tá até com bastante ruído aí. 9,7, não chega a 10 volts. No outro diodo, não chega a 10 volts. Agora, no secundário do transformador, eu tenho esse sinal aqui. Olha só. Isso aqui no secundário do transformador. Vamos ver a frequência disso? Nós temos 119, 120 kHz. E a tensão ali 13 volts, a tensão máxima. 13 volts. Então o que acontece é o seguinte, essa fonte está gerando uma tensão menor do que deveria. E vocês viram que a onda que apareceu ali, ela está meio que tem hora que falta um pedaço, tem hora que oscila, falta um pedaço, oscila. É porque na verdade está sem carga aí a fonte do standby, né? E se a gente colocar uma carga na fonte do standby, será que essa onda muda e a tensão nos diodos muda também? Então, nós vamos experimentar agora colocar a carga na fonte de standby, para ver como é que fica. Por enquanto a gente está trabalhando só com a fonte de standby sem carga. Vamos colocar uma carga na fonte de standby. Agora a fonte de standby tem a lâmpada. Eu tirei da fonte principal e coloquei na fonte de standby. Agora a gente vai ver a tensão que sai do transformador e a tensão obtida depois dos diodos, tá bom? Então vamos começar. Vamos começar pela saída. Vamos começar pela saída do transformador. Vamos ligar a fonte. Vamos ver agora a saída do transformador, que vai para aqueles diodos. Olha lá, agora preencheu tudo. E agora a tensão aumentou. Olha lá, a Vmax agora não está mais 13, está 22 volts. A frequência aumentou um pouquinho, mas olha a tensão Vmax ali, ó. A tensão aqui nesse ponto. 22 volts. Agora vamos ver na saída dos diodos. Aqui 19 volts, num deles. E no outro 17 volts, por aí. Ah, então quer dizer o seguinte. Quando não havia carga na fonte do standby, a tensão de saída desses dois diodos estava metade do valor. Metade do valor não era suficiente para ativar nem o PFC e nem a fonte principal. Agora, com a tensão que nós temos aí, deve ter aumentado a tensão que vai alimentar o CI da fonte principal e o PFC ativo. Vamos dar uma olhada agora para quanto que foi a tensão de alimentação do CI da fonte principal. Agora, nós voltamos aqui naquele diodo e naquele resistor que alimenta o CI da fonte principal, tá vendo? Voltamos aqui. Nós vamos medir a tensão aqui antes do diodo e na trilha que alimenta o CI da fonte principal. Vamos ver agora qual é a tensão que nós vamos obter. Vamos ver agora as tensões antes do diodo
Olha lá, 15 volts. Depois o diodo na trilha já que alimenta o CI. Olha lá, 15 volts. Agora sim o CI tem uma tensão suficiente para ele funcionar. Então perceba que quando não tinha carga na fonte de standby, a fonte que alimenta o CI diminuiu pela metade a tensão. Por isso que o CI só recebia 8,7 volts. Agora não, agora a tensão voltou ao normal, o CI passou a receber 15, agora ele funciona. Então a conclusão que chegamos aqui é que se eu ligar uma carga na fonte principal, conectar a fonte do standby direto no liga e desliga, ele vai atracar o relé, só que não vai ligar a fonte principal porque a lâmpada não acende. Olha só, como vocês podem observar, ele atracou o relé, não ligou a fonte principal. Por que isso aconteceu? Porque sem carga na fonte do standby, ela oscila numa frequência mais baixa, e nesses dois diodos de saída aqui, eu vou ter metade da tensão que eu teria se tivesse carga ali. Com metade da tensão, essa tensão não é suficiente para fazer funcionar nem o CI da fonte principal e nem do PFC. Por isso que a fonte principal não funcionou. Agora, eu vou colocar uma carga na fonte de standby. Vou colocar uma carga, que vai ser uma outra lâmpada, na fonte de standby. Agora tem carga nas duas fontes. Tem uma carga na fonte standby e tem uma carga na fonte principal. Agora sim, fonte standby e fonte principal. Agora a fonte principal voltou a funcionar normalmente. Então tomem cuidado que algumas fontes chaveadas precisam de carga nas duas saídas, na saída de standby e na saída principal, para você poder testar. Nesse caso aqui, eu ia quebrar a cabeça na fonte principal, sendo que o problema dela era a falta de alimentação ou alimentação insuficiente devido à fonte de standby estar sem carga. Então tomem cuidado com isso na hora de fazer manutenção em fonte chaveada. Tem fonte chaveada que funciona de boa, mesmo sem carga na fonte standby. Agora tem outras que não funcionam direito. Então, pessoal, vamos aproveitar a parte final dessa aula para a gente testar o funcionamento da fonte de standby, medindo o sinal no dreno do MOSFET de chaveamento, que fica dentro desse circuito integrado, o funcionamento da fonte principal, medindo os pulsos no meio dos dois transistores LLC, que é a palavra-chave dessa aula, medindo o sinal no meio deles, depois medindo o sinal entre o transformador Chopper e o capacitor, que fica ligado em série com eles, e por fim, testando o sinal que vai ativar esses transistores MOSFETs do retificador síncrono da fonte de 24 volts. Lembrando que a fonte de 24 volts não é retificada por diodos, e sim por transistores MOSFETs, com a vantagem que para correntes altas, o MOSFET, como não tem uma queda de tensão como a do diodo a queda de tensão pode ser 0,2, 0,3 volts, a do MOSFET é 0,0 alguma coisa de volts, tá? Então, o que eu vou usar aqui de terra para testar aqui o primário, tanto da fonte standby quanto da fonte principal? Eu posso usar esses pininhos aqui, ó, eles estão na trilha de terra. Então, como eu falei, eu posso vir aqui, ó, colocar aqui e deixar aí, tá? E aqui, ó, eu tenho o dreno do MOSFET, nesses 5 pinos aqui, ó, eu tenho ligado o dreno do MOSFET interno desse circuito integrado. Eu posso deixar aqui, não esqueçam, a ponteira tem que estar em vezes 10 e a escala em vezes 10 também. Então vamos alimentar. E na fonte de standby nós temos esse sinal aqui, ó. Olha que interessante. O MOSFET conduzindo, cortado. Aqui a oscilação devido ao MOSFET e à indutância parasita do Chopper. Aqui a indutância do MOSFET do Chopper. E aqui o MOSFET liga de novo. Então esse daqui é o MOSFET cortado, ó. A transferência de energia é nessa parte aqui, ó. Quando acaba a energia tem uma oscilação e o MOSFET volta a funcionar. Então essa forma de onda que a gente tem na fonte de standby, com um transistor só, uma fonte estilo flyback. Agora a gente vai ver a forma de onda que nós temos
no meio dos transistores LLC. Aqui, ó. Onda quadrada, tá vendo? Ó? Nós temos aqui uma onda quadrada perfeitinha. Nós temos a frequência 110 kHz, mais ou menos. E a tensão de pico 430 volts. Ó. Onda quadrada no meio dos transistores LLC. E no capacitor, como eu falei para vocês, aqui, ó, nós temos uma senoidal. Olha lá. Nós temos uma onda senoidal entre o transformador Chopper e o capacitor que fica ligado em série. Ó. Uma onda senoidal, a frequência é a mesma que a gente tinha no meio dos transistores. Então agora nós vamos mudar aqui o terra, né? O terra já não é mais aqui. O terra agora vai ser aqui na saída da ponte, para a gente conseguir, vamos acertar isso aqui, ó, medir os pulsos aqui que chegam nos MOSFETs, tá aqui, ó. Agora a escala aqui pode diminuir para vezes 1. Aqui no botão alto. Olha que legal. Esses são os pulsos que a gente tem aplicados nos... Aqui desencostou aqui. Aqui o terra aqui tá bem precário. Então, ó, desencostou, ó. Essa daqui é a onda quadrada que chaveia os transistores MOSFETs que fazem o papel de diodos. Tá vendo? É a mesma onda que chega em cada um dos MOSFETs. Bem interessante, né? Então essa onda aqui que vai chavear os MOSFETs para eles retificarem a tensão da fonte de 24 volts. Tá bom? Então, pessoal, nós vimos aí que nós podemos obter sinais de tipos diferentes com o osciloscópio numa fonte chaveada. Por isso que, atualmente, o osciloscópio é uma ferramenta essencial no conserto de qualquer fonte chaveada. Então, pessoal, finalizada a aula, vocês viram que com uma carga e um osciloscópio de ponta da Rigol, nós conseguimos testar a fonte chaveada LG, que eu mostrei para vocês, é uma fonte complexa, mas com o osciloscópio você consegue tirar de letra. Parecia que ela estava com defeito na fonte principal, porém, a fonte do standby, quando não tem carga, ela não consegue gerar uma tensão suficiente para alimentar a fonte principal, o CI da fonte principal. Quando nós colocamos a carga na saída da fonte de standby, aí sim ela gerou uma tensão um pouco mais alta para alimentar a fonte principal e aí sim a fonte principal funciona. É bem interessante. Tem algumas fontes que tem esse problema. Se você não colocar carga na fonte do standby, ela não consegue ativar a fonte principal, tá bom? Então prestem bastante atenção nesse detalhe que nós descobrimos aqui utilizando o nosso osciloscópio, tá bom? É bem legal, são valiosas essas dicas que vocês estão tendo aqui comigo e com os outros professores aí da Semana do Técnico Rigol. Não deixem de clicar aqui no primeiro link que você vai participar do Clube VIP da Semana do Técnico Rigol e vai assistir a aula com todos esses professores da área de manutenção em eletrônica. E no segundo link aí, você vai participar da Black November da Rigol, onde você vai poder adquirir o seu osciloscópio, o seu gerador, o seu equipamento de bancada por um preço bem bacana, bem mais em conta do que o preço normal. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Minha primeira aqui na Semana do Técnico Rigol. E nos vemos aqui numa próxima oportunidade, se Deus quiser, tá bom? Então aproveita aqui. Não deixe de clicar nos dois links aqui na descrição do vídeo para entrar no Clube VIP e para participar da Black November Rigol para você adquirir o seu equipamento de ponta com preço campeão. Tá bom? Então, muito obrigado a todos e nos vemos numa próxima oportunidade.